Então, foram abertos os olhos de ambos, Adão e Eva, e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardezinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem, chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás, Adão? E respondeu o homem: ouvi a tua voz e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-me: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse, Adão? Ao que respondeu o homem à mulher: o que respondeu o homem, a mulher que me deste por companheira, deu-me da árvore e eu comi. Vou ler até aqui só. Eu vou ser bem preciso do que eu vou falar. Nesse tempo frio, qual era a vontade nossa? Como diz aqui, do homem, né, e da mulher. Qual era a nossa vontade hoje? Fala a verdade. Agora. A nossa vontade era a mesma da Jaqueline. Tenho certeza. Agora, a vontade de Deus, qual era? Agora, era que a gente estivesse aqui, era que a gente estivesse fazendo o quê? Já deu tempo de eu responder. Uma das vontades de Deus que eu tenho certeza que Ele quer para agora é que a gente estivesse pelo menos orando pela igreja perseguida. Uma das. E a vontade do outro, dos outros, né? Melhor dizendo, é a que a gente dá mais ênfase e esquecemos da de Deus, principalmente. A nossa, então, não passa nem perto. Se a gente não consegue perceber a vontade de Deus, a nossa, muito menos. A gente vai estar vivendo a vontade do outro. Foi o que aconteceu aqui. Aqui a gente percebe desde o começo que ela ouviu a serpente, Eva ouviu a serpente, e ela passou para Adão. Quer dizer, ela pegou a vontade dos outros, da serpente lá, pensou nela, e por último, eles só lembraram da de Deus quando Deus veio na direção deles. Vocês vão entender o que eu estou falando. Ué, Lohan, cadê o Lohan? Tu é bom, pô. Aí, Paulinho, fecha essa porta aí. Faz um favor. Por que eu estou levando esse texto para esse lugar? Não vou forçar ele, não vou fazer nada disso. Só quero simplesmente usar ele de exemplo do que eu vou falar aqui. Irmão, às vezes, a gente como crente e não crente, passa algumas coisas da gente despercebido, por falta mesmo de disciplina nossa. Disciplina. Coisas que a gente deixa de fazer por ser indisciplinado. E essa indisciplina, ela vai afetar tudo. Ela vai pegando tudo.
ela afeta na nossa vida particular, na nossa vida conjugal. Eu estou chamando a culpa para mim, entende? Para a gente própria, não para o outro. E essa falta de disciplina, ela faz a gente viver como se nada tivesse acontecendo, até os dias de hoje. A gente estando com 40 anos, uns com 20, outros com 70, outros com... não importa. Isso começa a afetar em todos os sentidos. Por falta de disciplina. A gente como crente, a disciplina que mais nos falta é o quê? É as coisas mais simples. É jejum, palavra, oração. Para tudo, para a nossa vida normal, para tudo. Para uma pessoa normal que não seja da igreja, ela precisa disso. Dela meditar, dela parar, ouvir um pouco ela mesma. Mas não, a gente entra num lugar que pode perceber se é para todos nós. Ele é automático. A gente esquece da nossa vida principal. Pode ter certeza do que eu estou falando. A gente esquece da nossa própria vida, principalmente. Pode ter certeza, tem pessoas que hoje estão com 50 anos. E se você parar com ela sozinha e perguntar a ela o motivo dela estar fazendo tal coisa, ela não vai saber te explicar. Em tudo, seja curso, seja faculdade, seja na igreja, em todos os sentidos. Por quê que eu estou te falando isso? A gente chega nesse lugar, na nossa vida, que o que o outro fala, os outros falam, se torna mais importante. Tem pessoas que nem vivem. Tem pessoas que ela queria hoje estar usando uma camisa preta, amarela, vermelha, mas como está na moda a camisa desenhada, e a camisa por ser desenhada ela ser mais cara, e se a marca for conhecida, melhor ainda, que todos vão olhar e vão ver, pelo valor. Isso é batata. Isso é fato. Se arruma para ir para um lugar, você se arruma por causa do outro. Você não se arruma porque você queria estar daquele jeito. E voltando, a falta de disciplina, ela faz isso. A gente piora tudo. E quando vão perguntar a gente o que é, a gente terceiriza, bota a culpa no outro. Eu fiz por causa de fulano. Mas você percebe que quando Deus pergunta, Ele não pergunta aos dois, Ele pergunta a Adão. E aqui eu acabei de ler, estava os dois com folha de figueira. Os dois estavam nus. E Ele pergunta a Adão, ao homem. E Adão responde, como na maioria das vezes, se não em todas as vezes, que Deus pergunta para a gente, alguém pergunta, que Deus pergunta, Adão, aonde está você? E muitas das vezes, quando alguém pergunta onde é que a gente está, a gente não sabe falar. Seja dentro da igreja ou fora dela. Vou dar sempre exemplo de duas coisas, dentro e fora. Para não parecer que eu estou falando direcionado só para crente, não, para tudo. Há quanto tempo a gente não toma uma decisão com a gente mesmo, aqui ó, você e o espelho, você e Deus, baseado em você mesmo? Há quanto tempo a gente não faz isso? De olhar assim e falar assim, gente, eu queria realmente ser assim. Eu queria estar assim, eu queria ser assim.
quando o pastor viesse me perguntar isso, eu responder isso. Quando o pastor vinha me chamar para fazer isso aqui, eu falar que não vou fazer isso, mas estou fazendo isso, não vou fazer por causa disso. Quando meu patrão me chamar e me perguntar, eu não vou fazer isso por causa disso aqui, porque eu quero fazer assim, porque eu vou fazer assim, porque dá para fazer assim. Assim com tudo. Há quanto tempo você não faz isso? Eu duvido se hoje, até hoje à tarde você não fez isso. Eu duvido se muitos de nós que estão aqui não veio para a igreja hoje com medo de alguém falar: ah, o fulano de tal não foi para a igreja, ah, o fulano de tal não veio. A tua cabeça está no outro. A tua cabeça muito menos está em Deus e você longe. Porque às vezes a nossa vontade, ela é até um pouco boa, mas ela só não é perfeita e nem muitas das vezes ela é agradável. A maioria das vezes ela não é agradável. E a gente só leva da boa. A nossa vontade às vezes é boa. Ficar em casa às vezes seria bom. Mas tirar meia hora para orar pela igreja perseguida, pelo Rio Grande do Sul, porque agora a gente está aqui, mas tem pessoas que estão no abrigo, com seus filhos, com seus avós. Eu estava vendo os vídeos, avós casal de idoso que dependia de um neto e das filhas que morreram todo mundo, só ficou os 2 idosos, está no abrigo. De repente esses idosos em casa, eles eram tratados igual bebezinho pelos seus filhos, pelos seus netos. Era aguinha na mão, era comidinha morninha. E agora, nesse exato momento, eles estão no abrigo no sul, no maior frio, sendo tratados por pessoas que às vezes estão ali nem com muita paciência, porque a catástrofe é muito grande. E a vontade de alguns deles, se não todos, era estar em casa, porque muitos dos que estão ajudando ali, 50% perderam as coisas, mas 50% não, porque vieram de fora e tal. Por que eu estou falando isso, irmão? O problema, o dia mau, ele vai bater na tua porta. Você hoje pode estar tranquilo, com dinheiro, trabalhando, fazendo curso, faculdade. O dia mau vai vir. Você pode estar aqui, você pode estar na Espanha, você pode estar na Alemanha, você pode estar em qualquer lugar, Nilópolis, Nova Iguaçu, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. O dia mau, ele vai bater na tua porta. Pode ter, o dia mau vai bater. E a tua falta de disciplina com você e com Deus, você não vai saber onde você está, você não vai responder as perguntas que te fazem, que você não vai saber, e quando você estiver só, nem para você vai saber. Posso te fazer uma pergunta? Há quanto tempo que você não tira um mês? Não estou dizendo para você tirar um mês de oração, nada disso. Que você não tira um mês para você ficar calado para tu, calado. Você pode estar até às vezes irritado com algumas coisas que você acha que fizeram a você, mas há quanto tempo que você não consegue ficar calado? Mesmo você vendo algumas coisas erradas no teu trabalho, na tua família, na igreja, qualquer lugar que você esteja, quanto tempo que você não consegue ficar com a tua boca calada? Se você não gosta de orar, se você não é crente, meditando, orando, passou um mês, 2 meses, até 3 meses, 10 pessoas, os seus amigos, vêm perguntar assim para você: tu tá estranho. Aí outros pensar até que você está em pecado. Normal, gente, deixa eles pensar. Mas quando passar esses 3 meses, você falar assim:
houve um crescimento, uma libertação, e você compartilhar isso com alguém. Há quanto tempo você não fica? Porque dá para ver aqui que Adão e Eva ficavam só. E Deus, ele vinha na tardezinha, está dizendo aqui, ele descia. E nessa descida, ele perguntou para Adão. E Adão não sabia nem o que responder. E Deus, ele ainda pergunta para Adão. Adão diz para ele que teve medo quando viu ele chamando ele. Aí mais embaixo Deus pergunta assim: ué, por que você está com medo? Você fez isso, né, Adão? E você vê que Adão, ele não responde. Ele não responde. Eu estou falando para você de coisas que eu vivi e vivo. Estou falando de coisas que foram faladas diretamente comigo. Eu falando para mim, Deus falando comigo, eu ouvindo pessoas, eu vendo coisas acontecer de certo, errada, de mal. E eu consegui ficar calado. Eu estou falando de experiências minhas. De saber que uma pergunta que estão me fazendo, o tom que estão me fazendo a pergunta, o tom que estão me perguntando, num tom de tá afastado, tá calado por quê? Tu pecou, né? Alguns chegam, pô, aconteceu alguma coisa? Tá precisando de alguma coisa? O que houve? E você não quer nem responder. Você, não, cara, tudo bem. Porque naquele momento ali, você só quer ficar só você para saber a decisão que você vai tomar. E eu falei na última vez que eu ministrei aqui sem saber, sem ter passado por nada disso. Eu falei assim, eu sabia que esse momento ia chegar, pelo menos para mim ia chegar, de amadurecimento, mas não assim. Há quanto tempo você não olha assim e fala assim, eu poderia estar fazendo isso aqui já? Você falar. Você olhar para os lados assim, na sua igreja, na sua família, no seu trabalho, você olhar, eu poderia estar melhor aqui. Eu não estou te perguntando de vontade, eu estou te falando de necessidade. Daquele culto racional que Paulo fala. É preciso fazer isso aqui agora. É a mesma coisa de você orar. Se você ficar esperando a vontade para você orar, você não vai orar nunca. Ler a Bíblia, nem pensar. Tá com falta de sono? Você queria tanto dormir para acordar cedo? Pega a Bíblia para orar 8 horas da noite para tu ver o sono que vai vir. Tu vai dormir igual bebê. Agora eu quero ver você levantar e ir para a cozinha, sentar numa cadeira desconfortável e você ficar ali e você perceber assim, será que o que eu estou fazendo para Deus importa realmente? Será que eu estou me importando com o que está acontecendo? Será que realmente eu posso? Deus, ele pode contar comigo? Será que realmente vai ter alguém? Quando o Senhor voltar, vai ter alguém esperando? Será que o fogo que tinha em mim se apagou? Será que às vezes a gente não precisava mais? Até mesmo querer ouvir a voz de Deus, mas sem a nossa resposta? E ouvir o que Deus quer? Será que às vezes não é melhor a gente ficar só, calado, do que ficar acompanhado com um amigo, ou o melhor amigo, ou o irmão, e falar um monte de groselha? Será que não era? A gente percebe que a gente vê algumas coisas escritas e a gente pensa que aquilo ali foi só uma história. Foi só uma história, passou.
Mas teve pessoas que ouviram realmente a Deus e conseguiram se calar quando era para eles falar. Uma dessas pessoas foi Paulo e Silas. Eu coloquei aqui esse exemplo. Pode perceber que Paulo ele fala somente quando ele tinha que falar. E quando Paulo ele falava, ele não falava o que ele queria, ele não falava o que os outros queriam. Ele falava o que Deus queria. Que às vezes ia contra o que ele falava e pregava. Ele batia nas pessoas com as suas palavras, mas realmente era o que Deus naquele momento ele queria. Como o pastor pregou aqui domingo, Paulo ele fez coisas que ele não acreditava mais. Paulo não acreditava em circuncisão. Paulo ele chega para Timóteo e fala, cara, de se circundar. Paulo não acreditava nisso. Só que tem coisas que, como eu falei, não é vontade, é preciso ser feito. Tem coisa na sua vida que falta, às vezes, para você se firmar. Seu filho, o seu marido, ou aquele vizinho, ou amigo, depende mais de você do que dele. O Rafa falou aqui também na quinta-feira de vizinho, foi até bom ter lembrado. E a minha melhor vizinha eu perdi sábado. Uma coroinha que me perturbava tanto que até o Samuel já conhecia a voz dela. Ela chamava Fabinho, Samuel, pai, ó, a Jandira está te chamando porque ela... Toda hora ela me chamava. E foi. Tá pensando que o tempo passou só para a Jandira? Tá achando que o Maranata veio para ela só? Vai chegar a tua vez também. Vai chegar a tua vez. Vai chegar a minha, eu sei que vai. Vai chegar. E não vai avisar não. Não vai avisar, não tem como ser avisado. Quanto tempo tu acha que para você, eu quero que você dê um tempo para você. Quanto tempo você acha que você precisa para tomar essa decisão que você tanto queria, para fazer o que você queria? Porque eu vou te falar, para alguns de nós aqui, já não tem mais saída. É uma coisa que eu tenho falado lá em casa para amigos meus. Acabou. Não tem, tá babado. Não tem saída. Aquela porta de saída acabou. Ela acabou. E Deus ele só vai levar eu e você. Ele só vai levar e permitir que a gente vá só onde Ele estiver, irmão. Ele só vai levar e permitir que a gente vá aonde Ele quer. Pode ser na dificuldade, pode ser na alegria. Eu sei que Ele está lá. Eu sei que às vezes a gente pensa assim, pô, Deus me abandonou. Mas não, é a falta de disciplina, de sensibilidade, de você não conhecer mais a Deus. Ou conhece e tu acha que é só a tua vontade ali, mas vou fazer não. Eu dou exemplo de Paulo e Silas, eu dou exemplo também de outro. Elias. Olha só como é estranho. Quando uma pessoa está em Deus e a outra parece que está. Olha só como é que é estranho. Como eu falei, Paulo ele se calou quando tinha que se calar, falou quando não falou quando não tinha que falar. E agora você vê Elias. Elias ele acha que o que ele fez foi demais. E agora ele pega e se acha alguém. Não é só para os outros não, até para Deus Elias achou. Ele achou que era alguém. Ao ponto de Elias querer entrar para ficar só. E
falar para Deus assim: só restou eu e mais ninguém. E é onde Deus entra em cena de novo. Porque tu quer ver Deus se meter? Entrar no assunto? Não puxa o que é da vontade de Deus para você não. Não queira tomar o lugar de Deus, que Deus ele entra, intervém. Esse lugar só pertence a um. Se hoje eu e você ainda consegue orar e adorar a Deus, ler, chorar por alguém, é porque Ele mesmo próprio coloca. Porque essa não era a tua vontade. Eu sei que quando você entra nesse lugar, é difícil de sair. Porque ele é perfeito, como eu falei, esse lugar ele é perfeito. Quando você está chorando por alguém, ou por algo, ou por Jesus, esse lugar é maravilhoso. Você queria que não acabasse nunca, quando você entra ali. Ali você não vê seus problemas, ali você não pensa no que os outros estão pensando de você. Naquele momento ali, se chegar qualquer uma pessoa perguntar para você de que você está chorando, você vai falar até dos seus pecados que você cometeu naquele dia. Até do que você estava pensando, você vai falar. Como esse lugar é terrível. Você fala. Pode ser até para tua esposa ou para o teu marido. Se naquele momento ali, antes de chegar naquele lugar ali, você olhou para uma mulher que não era sua e desejou, se você estiver chorando por aquilo ali, na hora você fala sem medo, porque aquilo ali é a vontade de Deus ali. Se você mexeu naquilo que não era seu, e aquela tal pessoa ali veio te perguntar por que aquele desespero de choro, você fala que roubou. Você fala que você foi ladrão. Você fala, porque aí não é o teu lugar, não é a tua vontade e não é a do outro. É a de Deus. E é esse lugar que a gente deveria estar sempre. Para quando Deus viesse perguntar assim: Fábio, cadê você? Por que você está aí? Não, porque agora só existe eu. Não. Tem aqui. Tem 3.000. Tem 1 milhão. Bem melhor do que você. Que não se dobraram a barra. Teve meu amigo lá, Paulo e Silas lá, que mesmo preso, tendo chance de ser resgatado, não quis, por causa da vida de um carcereiro. É disso que eu estou falando. É dessa vontade que eu estou falando. Eu não estou aqui também falando que é fácil, porque não é. Mas é possível. É possível a gente olhar para a gente, não para o outro, e ver que a gente precisa de mais alguma coisa. É notório. Se a gente chegar em casa e olhar no espelho hoje, a gente vai ver que a gente precisa de mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa ainda continua sendo Deus. A gente precisa desse. A gente precisa disso todo dia, toda hora. Às vezes a gente fica até alguns dias e a gente para de ouvir, porque começa a ver a nossa vontade e a gente acha até que Deus nos abandonou, mas não abandonou. Ele continua contando enquanto você ainda tem força e vigor. E quando eu falei no começo que afetava tudo, é porque realmente afeta tudo. Uma das principais coisas que acontece quando a gente se converte e passa-se um tempo, a gente se converte, a gente começa a perceber que o nosso ministério ele está atreladinho com nossas feridas, com nossas dores. Pode perceber. Pessoas que tiveram grandes dificuldades no casamento, pode ter certeza que você vai ver onde Deus vai colocar ela. Não é a vontade dela, porque dar testemunho de traição ninguém queria. É muito melhor a gente mostrar o que a gente venceu, conquistou, é melhor. Mas pode perceber, quando tem Deus ali, pessoas que tiveram dificuldade com o seu casamento, tu vai ver onde é que Deus vai colocar ela. Ela vai tratar de casamentos ali, ela vai estar com o casado. Pode perceber de pessoas que tiveram dificuldade, que não gostavam de estudar, nunca estudaram,
ela se converte, Jesus ele entra, pode perceber que essa pessoa, ela tem grande chance de ser chamada para dar aula, ser um mestre. Só com Deus que isso acontece. Então você começa a perceber e entender o sentido daquela passagem. Quem foi muito perdoado, ele muito ama. Você vai amar falar de casal. Quando você receber isso de Deus, você vai amar. Quando você for falar que traiu a tua esposa, você vai ter nojo disso. Você vai ter vergonha de falar. E você vai ver que isso aí era um nojo. Quando você for falar que você nunca leu, que você não sabia nem, você não entendia nem o que o professor de português falava, você só vai lembrar disso quando você estiver dando aula aqui na igreja, ou ter feito, ou estar fazendo uma faculdade. Uma hora, você vai estar ali, você vai lembrar do que eu estou falando. Você vai lembrar. Pessoas muito envergonhadas. Eu sou um. Você vai ver que você vai correr. Lá dentro de você, você vai saber assim, o que eu menos gosto de fazer é falar em público. E quando você for falar, você vai falar assim, caraca, eu falo melhor em público que às vezes particular com alguém. Porque não é a tua vontade. Você vai perceber o que eu estou falando. É nas coisas mínimas, você vai perceber. E o que a gente vai fazer com isso? O que a gente está fazendo com isso? A gente vai jogar para o lado? Mas precisamos saber o que queremos da vida ou o que queremos agora. O que queremos da vida? Da nossa vida. Que há um dia desse você tinha 18 anos. O que você ainda quer? O que você espera da tua vida? De você. Não estou falando do outro. O que você espera de você mesmo quando você se olha assim? O que você espera de você? O que você acha que Deus ele poderia te perguntar hoje? O que você tem escondido aí? E o que você tem para falar para Deus de bom, que você hoje não falou? De agradecer, obrigado. O que você tem que você não falou? E por que não falou? É a falta de disciplina que eu falei. Você entrou naquele automático de... Eu não estou falando de você se importar também com tudo que você fala, porque não existe ninguém assim. Mas eu estou falando de uma disciplina, de você lembrar no final do dia, obrigado, Senhor, por isso, por aquilo, de acreditar mais. Por quê que eu estou falando isso? Porque às vezes vamos ter que abrir mão do que a gente quer agora. Vai abrir mão. Você vai deixar para lá. Você vai deixar para lá. Para viver o que você quer viver a tua vida toda. Porque às vezes a gente até vai escolher o que a gente quer agora. E tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas lá na frente, isso pode se tornar um peso para você. E atrapalhar tudo, comprometer tudo que você guardou até aquele momento ali. Por quê? Porque você escolheu viver agora, o que tinha para agora. Você não pensou na tua vida toda. Você não pensou que você bateria na casa dos 50 anos com o casamento que você tem hoje. Você não achou que chegaria na idade que você tem hoje convertido ao Senhor. E isso é bom, como também é ruim.
Você não achou que você seria útil a um ponto de um Deus, Criador de todas as coisas, vir falar com você? Ou você imaginou isso? Você já se pegou falando assim para as pessoas que Deus falou com você, e daqui a pouco você fala assim, cara, isso ao mesmo tempo é grave e ao mesmo tempo é bom. Porque as pessoas acreditam na gente. Mesmo a gente não acreditando, até naquilo que a gente fala, mas as pessoas acreditam. Meu irmão, tu acha que você vai aguentar? Tu acha que você vai aguentar? No fundo você não aguenta. Não é daquela porta para fora que eu estou falando. Porque todos nós estamos no mundo. Mas você acha que você aguentaria conviver com uma pessoa 60 anos e ela chegar nos 50 anos de casado, 30 anos de casado, não importa quanto, falar que te traiu a vida toda? Você acha que você aguentaria? Agora, quando você pega e Deus entra, você perdoa, você aceita, você ama de verdade, você conhece a pessoa, você vai ver que ela não merecia isso, como Deus não merecia. Não estou falando aqui por pena, porque a gente não precisa ter pena, Deus não precisa da nossa pena. Só que Deus ele merecia outra resposta de Adão, não merecia. Dele chegar e encontrar Adão como sempre encontrava. Tu acha que Deus naquele momento ele não se entristeceu? De ter olhado assim, ó. Caraca, Adão, você ouviu outra pessoa. Você viveu como se eu não fosse voltar aqui, Adão. Você acha que você suportaria? Convertido suportaria, como eu falei. Mas depois que você se converte e entra no ministério, Deus te mostra o teu chamado. Você acha que você vai aguentar traições, calúnias, difamações, sem Jesus? Sem nunca estar com Ele, depois você estando com Ele, e depois você não querendo mais Ele. Você acha que você vai suportar? Você não vai suportar. Você não vai aguentar. Quando uma pessoa te perguntar, ei Fábio, cadê você? Por que tu está sumido? E você não tem o que falar. Às vezes, por um bom lado, como eu falei, você quer ficar calado. Você responde por educação. Não, estou bem, cara, estou tranquilo. Pode ficar tranquilo, que eu estou te falando que eu estou tranquilo. Ah, e a tua esposa? Tá bem, cara. Tá tranquilo, cara? Tá, tô falando, você tá tranquilo. Ou, quando te perguntarem, você dizer que pô, pastor, você, me escondi mesmo, porque eu não tô bem não. Ou você olhar para Deus e falar logo. É assim. Eu sei que o Senhor merecia coisa melhor. O Senhor me deu o teu melhor. Mas o melhor que eu pude te dar agora, Senhor, foi a minha traição. Esse foi o meu melhor. O melhor que eu tinha para te dar agora, Senhor, foi as minhas mentiras, foi os meus enganos. Eu traí mesmo, todo mundo, Senhor. Esse aqui foi o meu melhor. E é sem medo. Porque não precisa você disfarçar e querer botar palavras bonitas. Não precisa disso. Porque esse foi o teu melhor. Qual foi o teu melhor? Senhor, meu melhor foi mentir para o Senhor. O Senhor merece. É isso que a gente faz.
O Senhor merece. O Senhor mereceu a minha mentira. O Senhor mereceu a minha traição. Mas, poxa, filho, eu confiei até em você. Tudo isso aqui, olha para isso aqui. Você me trocou por isso. Porque o Senhor mereceu. Essa é a nossa resposta para Deus. Mas a gente fala assim: me perdoa, Senhor, porque eu não vou fazer mais, porque... Não, o Senhor mereceu. Eu não entendi isso. Aquela passagem de quem foi muito perdoado, muito ama. Eu não acho que eu fui perdoado. Eu não fui perdoado, não. Porque se eu fosse perdoado, eu estava me preocupando com o Senhor, com a minha vida, com a vida da tua igreja, agradecendo ao Senhor pelo que o Senhor confiou em mim, a cuidar de um pequeno povo teu, de estar fazendo alguma coisa para o Senhor e para mim, principalmente, para a minha família, para os meus amigos, para a tua igreja, para a nossa igreja local. Irmão, para finalizar, passa mais tempo não, irmão, deixa passar mais não. Ó, o que eu falo para os meus filhos, eu falo para todos os jovens que estão aqui, que já passou por aqui, eu falo: se converteu, está na igreja, sai entrando em tudo em que te chamarem, passa por todos os lugares, passa por tudo, passa na mídia, passa na dança, passa em tudo, diaconato, louvor, se gostar de alguma coisa. Uma hora você vai se achar. Por quê? Porque deu certo comigo. Eu passei em alguns lugares aqui. Eu sei que falta um monte, mas eu já passei. Coisas que não eram da minha vontade. E eu fui convocado, eu vou. E o meu desejo é: qual é a minha vontade? A tua vontade, Fábio, é que quando eu estou no meu momento, como eu tive, que eu precisava ficar sozinho comigo esses tempos agora, eu fiquei. Estou falando para você de coisas que eu... Por isso que eu escrevi e nem li direito, porque está comigo. Foi coisas que eu vivi com Deus 3 meses agora. Eu precisava me calar um pouco, eu precisava ficar quieto comigo e saber das minhas respostas. E não foi muito bom. As pessoas não precisavam ouvir as minhas respostas, não precisavam. Precisava não, elas nem mereciam ouvir. Quem merecia ouvir era eu e Deus. Porque só Ele que poderia me perdoar, e era só para Ele que eu estava dizendo, principalmente, não era para ninguém. Eu estava dizendo para Ele que Ele merecia aquilo ali de mim, porque era o melhor que eu tinha. Qual o melhor que você tem para Deus hoje? Quando você for para casa agora, irmão, estou te falando, vai passar. Seja ela a fase boa, seja ela a fase ruim, aquela mais ou menos, pode perceber que todas as fases passam. Mas o ciclo não. Você vai esperar ele dar a volta de novo. E eu não sei por quanto tempo, só Deus sabe. Agarra isso. Eu aprendi isso aqui. Se Deus está te chamando para tu fazer o que tu está fazendo agora, faça com êxito. Faça com êxito, para quando você estiver na reunião de amigos, acontecer qualquer coisa, o teu ouvido, os seus olhos capitem o que está acontecendo e que você possa fazer alguma coisa, porque você vai pensar assim: eu queria que fizesse isso aqui comigo, e eu vou fazer. Que você esteja preparado, para essa gente chegar em casa agora e Deus ainda perguntar: ei, fulano, cadê você? Para onde você foi? Por que você fez isso?
Quem você está ouvindo? Quem falou contigo? Ei, filho, eu não falei contigo. É duro, às vezes as coisas é dura, machuca, mas... Vocês vão cantar alguma coisa ou eu posso colocar música? Mas você tem uma coisa para cantar?